E aí, galera, espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Álamo, professor de língua portuguesa de vocês, aqui da Júlia Alencar Fontinelli. E hoje nós teremos uma aula de língua portuguesa, mas mais especificamente de literatura, na qual nós vamos conhecer aí um pouquinho, a gente vai detalhar um pouquinho sobre a poesia, sobre os textos poéticos mais importantes de dois escritores muito consagrados da nossa literatura e que tiveram um papel muito importante nesse período histórico que foi o romantismo, e os autores são Gonçalves Dias, que pertence à primeira geração romântica, como a gente vai ver direitinho, e Álvares de Azevedo, que já está inserido na nossa segunda geração romântica. Como eu coloquei aqui para vocês, esse conteúdo ele vai corresponder ao segundo capítulo do livro didático de vocês, e eu sugiro que após o vídeo vocês façam também uma leitura para fixar um pouquinho mais o que a gente discutiu aqui, certo? Como eu coloquei, o romantismo no Brasil teve como marco, ou seja, como pontapé inicial, a publicação em 1836 do livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Só para a gente resumir um pouquinho, para a gente entender melhor sobre o que a gente está falando, é sempre muito importante quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de texto literário, a gente estabelecer conexões com o momento histórico no qual esses livros, esses textos, enfim, eram publicados e eram escritos. Porque se a gente pensar nesses dois autores aqui mais especificamente, eles nasceram em uma época muito específica, eles nasceram em um contexto histórico muito bem definido, e eles são fruto desse contexto histórico. Então tudo que eles escreviam, todas as suas paixões, os seus anseios, são na verdade aí resultado desses contextos históricos. Como vocês devem lembrar, na Europa nós tivemos aí pelo menos dois grandes movimentos que fizeram com que a burguesia entrasse aí em ascensão. Nós tivemos a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. No Brasil, nós tivemos aí de forma muito clara a questão da chegada da família real ao Brasil e a consequente abertura dos portos, a conexão aí do Brasil com outros países, o surgimento da imprensa, que permitiu que os livros, que os textos circulassem de uma forma mais rápida, de uma forma mais acessível, e isso já foi criando aí um público leitor que poderia consumir os textos que viriam, tá? Como eu coloquei aqui, em 1808, a chegada da família real ao Brasil, a abertura dos portos e o surgimento da imprensa local estimularam a interação da então colônia com o mundo e a formação de um público leitor. A culminância desse momento político foi a independência. Então nós temos aí também mais um marco histórico, que foi a independência do nosso país em 1822, que fez nossos escritores buscarem elaborar uma identidade nacional que priorizasse os elementos brasileiros e se afastasse da influência portuguesa. Vocês devem lembrar aí que o período anterior a esse que nós estamos estudando foi o arcadismo ou neoclassicismo, que tinha aí referências mais clássicas, que tinha um apelo aí mais bucólico, ou seja, um apelo para a vida no campo, para a vida mais simples, uma vida mais pastoril. Nós tínhamos também limitações muito grandes, né, regras muito fortes em relação à composição, à escrita de texto, mas o romantismo veio também com uma oposição a esse movimento anterior, né, de maior liberdade e de uma maior busca por uma identidade nacional, porque vejam aí vocês, nós estávamos aí em um período de grandes acontecimentos para o nosso país, como a independência. Então a gente precisava de uma literatura que fosse realmente nossa, tá? Progressivamente, a frustração pelas mudanças positivas que não ocorreram, a manutenção da sociedade escravocrata e o contato com as ideologias republicanas foram dando diferentes nuances, ou seja, diferentes cores ao movimento no Brasil. Então esse é um pequeno panorama do que estava acontecendo na Europa e do que estava acontecendo no Brasil no momento em que esse período literário tão importante para a nossa identidade nacional, que é o romantismo, surgiu. Mas vamos então conhecer a primeira geração romântica, especificamente falando aqui de poesia, na qual o nosso grande poeta Gonçalves Dias está inserido. Essa primeira geração romântica, ela também era conhecida como nome de nacionalista. Então, pelo nome, a gente já consegue entender que era uma geração que estava em busca de criar uma identidade nacional para esse país aí, que tinha acabado de conseguir aí a sua independência, né? Então, vamos lá. Pretende representar o recente sentimento de brasilidade surgido depois da independência do país em 1822, que eu comentei com vocês.
A necessidade de criação de símbolos nacionais fez com que o indígena e a natureza, elementos ligados primitivamente ao Brasil, fossem apresentados como verdadeiros símbolos da nação. Então, essa primeira geração ela fez uma coisa muito interessante. E eles pegaram esses dois elementos e colocaram no nível de vamos representar o Brasil a partir disso. Então, os indígenas eles eram representados quase como se fossem super-heróis. A gente está falando de poesia aqui, mas se vocês pegarem a prosa também romântica desse período, se vocês pegarem, por exemplo, os livros de José de Alencar, especialmente na sua fase indianista, vocês vão perceber que o indígena ele era retratado quase como um super-herói. Sabe esses heróis aí da Marvel que a gente vê com superpoderes, com habilidades extremas? Pronto, os indígenas tinham também, né? Então eles pegam esse símbolo primitivo, os povos ancestrais do nosso país, e eles colocam esses povos com a ideia de destaque. A fauna e a flora brasileiras foram retratadas como superiores às de outros países, e o indígena, antes explorado e tratado como indivíduo não civilizado, passou a ser moralmente perfeito e heroicizado pelos artistas. Eu comentei com vocês aqui, né? Se a gente pegar aí os textos tanto em prosa quanto na poesia, vocês vão ver que muitos deles colocam o indígena em uma posição mesmo de privilégio, e a flora e a fauna brasileiras são sempre tratadas de uma forma muito bonita, de uma forma muito bela. O principal expoente da poesia dessa geração foi o maranhense Gonçalves Dias, poeta intimamente ligado ao Brasil e profundo conhecedor das culturas indígenas e brasileiras. A gente vai ler aqui um poema dele, com certeza vocês já conhecem, já ouviram falar, mas é porque ele expressa muito bem esse ideal da primeira geração romântica em se tratando de poesia, que é justamente buscar uma identidade nacional, valorizar o nosso país enquanto nação e exaltar aí a nossa beleza, a nossa natureza e tudo aquilo que a gente tem de melhor, tá certo? E o texto é a tão conhecida Canção do Exílio, que o grande Gonçalves Dias, aí, representante da primeira geração romântica, que também é conhecida como geração nacionalista, escreveu enquanto ele estava exilado, enquanto ele estava em exílio em Portugal. Vocês vão perceber aí essa questão pelo próprio texto. Vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontrei eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, Gonçalves Dias estava em Portugal, e esse poema, a todo tempo, ele faz comparações entre aquilo que ele está verificando em Portugal, e lembre-se, Portugal foi o nosso colonizador, fazendo comparações aí com o nosso país, que foi colônia de Portugal. Então percebam aí algumas dessas características que eu comentei com vocês. Esse poema é tão importante que vocês devem ter percebido que, inclusive, muitos trechos dele estão no nosso hino nacional, né? Eles se tornaram aí versos também do nosso hino nacional. Então, se vocês olharem aqui direitinho, vocês vão ver que a todo momento Gonçalves Dias ele vai fazer uma comparação entre Brasil e Portugal, mas é uma comparação que coloca o Brasil em um patamar superior. Por quê? Porque nós estávamos no momento em que os escritores estavam tentando criar uma identidade nacional e valorizar aquilo que era nosso. Não era mais interessante para a nossa literatura ficar absorvendo tudo que vinha de fora e mais especificamente da Europa. Então o Gonçalves Dias fez isso de uma forma muito brilhante, exaltando a nossa natureza, todo o nosso potencial da nossa flora e da nossa fauna. Vejam aí também que aparece a noite, né, como um elemento aí presente, é o momento em que ele inicia a sua reflexão. É uma imagem muito presente no romantismo, a questão da noite, enfim. Então, Canção do Exílio de Gonçalves Dias, o principal poeta da primeira fase do romantismo, que também, lembrem-se, é conhecida pelo nome de nacionalismo, e esse nome já entrega muita coisa do que essa primeira geração é, tá certo? Então vamos aqui para o próximo slide. Agora eu vou apresentar para vocês, em linhas gerais, o que foi a segunda geração romântica, mais especificamente aqui na poesia, e vocês vão perceber que ela foi bem diferente da primeira em alguns aspectos, então vamos lá.
Diferentemente da primeira geração, ligada à ideia da nova pátria que surgia, a gente viu que eles tinham esse ideal de construir toda uma identidade nacional. A segunda geração mostrou maior proximidade ao modelo estético praticado no romantismo europeu, e essa geração ela foi muito influenciada, mais especificamente, pelo poeta Lord Byron, tá? Que foi um poeta aí europeu. Inclusive, essa segunda geração romântica pode ser que vocês encontrem por aí como sendo chamada de geração byroniana, justamente remetendo a essa grande relação com o romantismo europeu, mas também ela é chamada de geração ultra-romântica. E eu gosto muito dessa denominação porque esse prefixo ultra, aí, que indica aí uma superioridade, uma espécie de exagero, né? Ele tem total relação com os objetivos aqui desses poetas, tá? Os autores dessa geração ficaram conhecidos pela demonstração exagerada dos sentimentos e pelo seu egocentrismo, ou seja, essa ideia de você voltar-se para si mesmo, né? De você exaltar o seu eu, os seus sentimentos, as suas emoções. A evasão no tempo, o desejo de retorno ao passado e na morte, o refúgio para a perda do amor, são temáticas importantes. Então, quando a gente fala de evasão no tempo, é a fuga. Eles criavam uma realidade para morar nela. Tá? Então é muito comum nós encontrarmos poemas em que nós tínhamos aí uma idealização muito grande da mulher, né? E o romance que era descrito, né? As descrições muito bonitas, né? Muito quase santificadas que as mulheres recebiam, eram apenas idealizações, porque aquilo que é descrito nunca aconteceu na prática. Então o medo de vivenciar o real levava o eu lírico a criar idealizações que o faziam somente sugerir uma experiência, sem de fato vivenciá-la. Tá? Então é muito comum nós termos aí esse grande exagero, essas grandes idealizações, especialmente em torno de assuntos como tempo, morte, perda do amor e na figura feminina, tá certo? O autor de maior destaque da poesia dessa geração é Álvares de Azevedo, escritor de vida boêmia e que morreu precocemente aos 20 anos. A própria vida do escritor foi tão trágica quanto os seus textos e quanto os assuntos que ele abordava nos seus textos, tá? Vamos lá. Olha esse título desse poema, né? Ele já passa muito bem pra gente. Olha a pontuação, sempre pontuações exclamativas, que vão indicar aí esse grande sentimento, esse grande um eu lírico que realmente está perdido nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu eu, que é uma característica aqui da segunda geração romântica. Então essa pontuação exclamativa, o uso de reticências também, tá? E, claro, temas bastante trágicos como a morte. Vamos ler aqui esse poema que tem como título Se Eu Morresse Amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória precinta em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Então vejam aí que é um poema extremamente trágico que vai tratar da morte, e a morte, na verdade, como uma ânsia aí. Ele já coloca uma possibilidade aí de morte nessa condicional aí, né? Se eu morresse amanhã. Então é muito comum nós encontrarmos poesias dessa segunda geração romântica que vai tratar de temas mais trágicos, evasão no tempo, nessa fuga no tempo, fuga no espaço, perda do amor, perda da mulher amada. Também é muito comum encontrarmos descrições idealizadas de mulheres, né? As mulheres são sempre muito brancas, muito alvas, elas são colocadas aí num patamar sempre superior ao do poeta, elas são inatingíveis, ele não vai conseguir alcançá-las, então é exatamente por isso que ele se frustra, ele se fecha, né? Em si mesmo. Então é justamente por isso que nós temos essa geração de poetas que também são chamados de ultra-românticos, né? Novamente esse prefixo ultra aí como um exagero, né? São sempre textos realmente, produções cobertas de sentimentalismo, de subjetividade e da expressão aí do eu romântico, tá? No caso, um eu ultra-romântico. Tudo bem? Então, o que é que nós vimos na aula de hoje? Nós estudamos as duas primeiras gerações românticas da nossa poesia. Primeira geração chamada de nacionalista, que tinha todo o ideal de construir
a nossa identidade nacional, de olhar para o momento histórico e de tentar interferir naquele momento. E a segunda geração em que nós tínhamos os poetas que se afastavam desses ideais nacionalistas e se aproximavam, na verdade, do seu eu, da sua subjetividade, dos seus pensamentos, e que criavam, na verdade, uma realidade para morar nela, tá? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula aí de literatura. Espero que vocês tenham entendido as diferenças que há entre essas duas gerações, as suas características, né, mais definidoras. Esses dois grandes escritores que eu apresentei aqui para vocês. O livro de vocês traz outros exemplos de textos, mas eu quis trazer esses dois porque são mais conhecidos, tá? A gente vai aprofundar, a gente vai discutir isso com mais detalhes na nossa aula do Meet, que deve acontecer nas próximas semanas, tá? Espero vocês lá para a gente trocar ideia, para a gente trocar as nossas impressões sobre esses textos literários. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal da JAF, peço que você faça a sua inscrição, que você deixe o like aqui nesse vídeo e nos vídeos dos outros professores e que você coloque também nos comentários desse vídeo seu nome completo, acompanhado da sua turma, para que eu possa fazer aí a frequência direitinho e saber que você acompanhou a aula até aqui, tá certo? Então, muito obrigado e até breve, se Deus quiser.